Feliz sábado para todos, aqueles que estão nos assistindo também, não estão aqui presencialmente, mas o coração voltado para a casa de Deus. Agradecemos também a equipe de louvor e as músicas que foram cantadas aqui nos trazem um pouco da harmonia com os céus e a nossa vontade, de um dia sairmos dessa terra estrangeira e habitar com o Senhor lá nas nuvens. Nós vamos conversar hoje um pouco de como Deus trabalhou, como sendo um Deus missionário, para nos trazer o Evangelho e as novas da salvação. Como eu disse, Ele, como um ser missionário, Ele fez com que a mensagem passasse por várias etapas, até chegar a nós na igreja de Itaboraí hoje, nesse dia de fevereiro. E é um Deus que envia. Ele sempre envia. Ele sempre trabalha com aqueles que estão ligados a Ele, mostrando o caminho que eles devem seguir e dando as orientações que nós necessitamos. Ele age e envia. Essa é uma característica do caráter de Deus. É a sua vontade em salvar e nos trazer de novo para perto dele. Desde que ele enviou Adão e Eva para fora do jardim, ele continua a nos envolver com as suas mensagens através daqueles que eles tinham na terra, a cada momento e fase dessa terra que foi construída sem pecado. Ele enviou seus mensageiros. E esses mensageiros tinham um objetivo. Eles mesmos recebiam dos céus a vontade de Deus. E ali Deus mostrava o que eles deveriam fazer e o propósito. E é o propósito de Deus básico, é restaurar esse planeta no seu estado original, que era no Éden. Então, toda vez que ele trabalha com o mensageiro, o propósito dele é esse: restaure aquele povo para mim, restaure aquela terra, restaure, porque eu estou querendo preencher novamente o Éden. A fim de revelar a si mesmo, ele fez com que os seus vontades e com propósitos de cumprir a vontade que ele tem de estar conosco. Existe um verbo em hebraico chamado salat. Esse verbo pode ser encontrado no Antigo Testamento 200 vezes, e ele significa enviado, enviar. 200 vezes, se você contar, você vai ver que Deus se preocupa com aquelas pessoas que estavam ali. E tem uma forma de nós compreendermos o porquê que Deus tem esses motivos de enviar mensageiros. E os aspectos básicos são o seguinte: o aspecto de enviar está relacionado pela proposta dele de salvar. Então, ele envia para salvar. Sempre que você receber uma mensagem, através de uma música, através de um sermão, através de um conselho de um irmão mais experiente, ele está enviando uma mensagem para a sua salvação. Você vê que tinha um propósito também no momento que Abraão recebeu a sua mensagem, que ele teria ali uma descendência que seria maior que as estrelas do céu ou a areia do mar. Toda a mensagem também associada ao envio tem um propósito. Como eu disse, o propósito de salvação. Se alguém envia, é porque ele tem autoridade para enviar. Eu não posso não ter autoridade em mandar alguém que não é subordinado, faça isso. Talvez a pessoa possa fazer, porque o coração dela, não, vou te atender, mas não tem obrigação. Então, toda vez que você recebe uma mensagem, é porque Deus exerce sua autoridade de mandar o mensageiro. Vá.
e pregue. Isso você pode ver no caso de Jonas, porque além de enviar, ele precisa que aquele membro, aquele ser, aquele mensageiro obedeça. E a história de Jonas mostra que ele tentou não obedecer, mas por fim serviu o propósito de Deus. Deus espera que os seus enviados obedeçam. E envolve também frequentemente esses agentes para libertação, salvação. E mostra também nessas mensagens o que haverá no futuro. Então ele prega, o mensageiro prega o que Deus mandou para que mostrar uma situação atual e algumas situações também se projeta para o futuro. E essa mensagem, queira você ouvir, queira não ouvir, o mensageiro tem que passar. Não adianta, ele recebeu, ele tem que passar. E ele pode usar, irmãos, como mensageiros, anjos, como vimos no caso de Daniel, que recebeu um anjo, pragas, que são eventos, nós vimos isso no Egito, animais, uma colheita abundante, até reis estrangeiros, até reis e pessoas que não pertencem à classe de pessoas que servem a Deus. Então, ele usa mensageiro de várias formas, mas a mensagem é salvação. Então, nós vimos que o modo operante de Deus é enviar. Salvação. Advertência. Ele revela aos seus servos aquilo que ele está para fazer e convida a esse servo a participar dessa mensagem. Claro que muita gente não obedece e não cumpre a parte que lhe cabe como mensageiro. Mas mesmo assim, Deus não desiste. Se não conseguir mandar aquele mensageiro, ele vai arranjar outro. Quando nós olhamos a Bíblia, vemos uma mensagem que chegou a Noé. Noé foi um mensageiro. E falou, infelizmente a maldade é tanta que essa terra será destruída, construa uma arca. No final do processo, aqueles 40 dias, etc., ele prometeu que ia sustentar a terra de tal forma que não haveria uma outra gente igual e mandou um arco-íris para firmar uma aliança. Noé, um mensageiro de salvação. Se o pessoal acreditasse, a arca estava ali para que essas pessoas não perecessem. Mas depois chegou Abraão. E Abraão agora, ele teve uma visão mais ampla da questão do ministério de Deus aqui na terra. Quando Deus fala assim, a sua descendência será maior que as estrelas ou a areia do mar, se você puder contá-la, ele quis dizer que a descendência de Abraão mostraria o Deus a esse mundo que precisava conhecê-lo. E agora, através de Abraão, ele diz, em você será bendito o quê? Todas as nações da terra, não se detendo só ao povo de Israel ou aquele ligado ali à linhagem de Noé. Enviou Abraão, disse o que deveria acontecer, mas na frente, descendência de Abraão, temos José no Egito. Ele também foi usado para que a nação israelita tivesse um embrião e crescesse, para cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés aparece para reafirmar a promessa que foi feita aos seus antecedentes e liberta agora Israel do Egito. Enviados, mensageiros, Noé, Abraão, José, Moisés. Agora já estabelecido ali na terra de Canaã, tranquilo, calmo, com todo mundo nas suas casas,
Deus agora manda seus profetas com advertências, esperando que esse povo tinha que lembrar das promessas no passado e seguir em frente para que a mensagem chegasse a todo mundo. Envio, envio, envio. Essa é a ideia e o modo de Deus operar aqui na terra. Na questão de estar ao nosso lado, ele também tem 4 aspectos para que nós possamos compreender como funciona esse envio. Como eu disse, frequentemente nós recebemos a mensagem. E essa mensagem tem que ser passada, não ficando só no passado, nas pessoas que vieram antes de nós, ou ligado a Israel lá no início, com Jacó, Abraão e Isaque. A ideia de Deus, quando prometeu uma terra aos israelitas, é que eles continuassem a mostrar Deus a esse mundo, não só aos israelitas. Vamos ver Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, os versículos 25 e o 26. Amém? Jeremias, capítulo 7, versículo 25 e o 26. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me deste ouvidos, nem atendeste para o meu chamado. Em vez disso, endureceu a sua cerviz e fizeste pior que os vossos pais que vieram antes de vocês. Aí vem uma questão interessante, porque podemos estar nesse patamar hoje, na igreja de Itaboraí. As mensagens vêm, parece que entra de um ouvido, sai no outro, e não praticamos o que Deus tem nos orientado. Quem sabe, na maneira de falar, quem sabe, na maneira de se alimentar, na maneira de cuidar do corpo, etc, etc, etc. Principalmente na maneira que nós temos que fazer para a causa de Deus na questão do serviço missionário, na questão de trabalhar com aqueles que precisam de ouvir da palavra de Deus. Nesse caso, por não ouvir a Deus, Jeremias está dizendo aqui que ele falava dia e noite, madrugada ali, eu enviei meus servos. Eles foram parar em Babilônia. Não estavam mais como uma nação, estavam como escravos. Mas mesmo em Babilônia, Deus enviou Daniel. E lá em Israel tinha Jeremias. E depois da fase de Babilônia tinha Neemias junto aos persas. Assim, a fim de exortar os cativos a aceitar o destino ordenado por ele, para orarem para aqueles que estavam subordinados, para que eles tivessem paz. Porque se o povo que eles estavam ali tivesse paz, naturalmente eles também teriam. O que nós temos que fazer hoje, usando esse exemplo? Nós estamos subordinados a algumas autoridades e precisamos orar por eles, porque se eles resolverem lá as questões que eles têm que resolver, nós nos sentiremos em segurança e estaremos em paz. Porque a terra que nós estamos é a nossa? Sim ou não? Nós vimos na lição, como eu posso cantar numa terra estranha?
não somos daqui, precisamos continuar orando por aqueles que estão dirigindo. O objetivo de Deus, voltando para o livro aí, antes de Jeremias, o capítulo 66, no final aí de Isaías 66, vamos ver qual era o objetivo final na questão de Israel, na questão de envio e a mensagem. Isaías 66, vamos ler o versículo 19. Amém? Isaías, capítulo 66, versículo 19. Vocês que estão em casa, nos assistindo, abra sua Bíblia, participe, procure os versículos, mesmo que apareçam na tela, vá à sua Bíblia, utilize, e você se verá o que nós estamos falando. Aqui diz: porém entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e a Lude, que atirem com o arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. O objetivo era esse. Atire para um lado, fale com o outro, mas não fique preso à sua terra. Passe a mensagem, envie a mensagem. As nações remotas, as nações que você conhece, né? As nações que você tem intimidade, mas fala para outras também. E o objetivo dessa ideia é que eles, recebendo a glória de Deus, farão com que os israelitas apresentem para eles como funcionavam as ofertas, como funcionava o santuário, como funcionava a promessa de Jesus Cristo que viria à terra. Essa era a missão dos israelitas. E tem um resultado, objetivo. Ele enviou o pessoal do Antigo Testamento, mas ele tinha um objetivo final. É o versículo 23. 23 do capítulo 66 aí de Isaías. É um pouco mais abaixo. E qual era o objetivo? E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro sábado, toda a terra e toda a carne, né, que diz aqui, virão adorar perante mim, diz o Senhor. Então, tinha um objetivo para que Israel explanasse, falasse da mensagem de Deus. Essas nações se desdobraram em atividades missionárias. Vimos que ali todos tinham uma missão. E no Novo Testamento, vimos que esse Novo Testamento mostra como Deus, através dos seus mensageiros, e depois vindo Jesus, trabalhou na questão do envio. Ali diz, no Novo Testamento, já com a vinda de Jesus, assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. Eu vos envio. Agora, Jesus entra como um mensageiro também. E no Novo Testamento, essa mensagem é mais poderosa, porque ali nós temos Jesus Cristo. É mais poderosa. É o aval final de Deus a respeito da salvação. Vamos ver um versículo já no Novo Testamento de Gálatas. Gálatas aí, perto de Romanos. E Coríntios, né? Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 até o 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e o 5. Diz assim:
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção agora como filhos. Vindo a plenitude do tempo, Deus agora, através de Jesus, é representado aqui na terra. Jesus não apareceu simplesmente aqui na terra. Lá está Jesus pregando. Não, ele veio dentro de um plano missionário de salvação e redenção, já visto no Antigo Testamento. Antigo Testamento mostrando a salvação em Cristo. Eram figuras que fechariam o assunto quando Jesus estivesse aqui. Se você olhar para o livro também de João, lá tem, na questão de enviado, na questão de mensagem, mensageiro, 40 vezes João chama a atenção para isso, a respeito de Cristo. Mas para que Jesus veio a essa terra? Qual o motivo? É bem claro. Deus enviou Jesus para que nós conhecêssemos o amor de Deus através da sua morte e vida e ressurreição. Vida, morte e ressurreição. Esse foi o objetivo dele vir. Ele veio vindicar o caráter do governo de Deus, para reafirmar e assegurar a lealdade da criação já caída, para garantir a salvação a todo aquele que nele crer, para assegurar a derrota e a destruição eterna do inimigo das almas, e para recuperar o domínio perdido sobre a terra. Restaurar também, restauração total ao mundo anterior ao pecado. E ali, a fim de que isso acontecesse, Jesus agora, ele cura, ensina, prega. E onde ele começa? Com o povo de Israel, porque é o povo dele. É natural que ele aparecesse junto ao seu povo. E ali ele concilia Deus e o homem, através da sua morte. E como eu disse, a ideia de Deus não é que o evangelho ficasse preso em Israel. Em Mateus 13, versículo 38, tem uma parábola dizendo que o mundo é o campo. Então, o campo, para levar essa mensagem, era o mundo, não simplesmente ficar em Israel. Com a morte e a sua ressurreição, começou assim o processo para revelar completamente as consequências da queda e também a solução para ela. Jesus nasce, convive, morre e ressuscita. É o antídoto para o pecado. E agora vem a cereja do bolo. Ele vai aos céus e diz a seus discípulos: como Deus me enviou, eu vos envio. Como é que nós estamos nesse processo? Como é que está a mensagem sendo proclamada com essa ordem? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. E agora, no momento que Deus cria a igreja, essa igreja absorve essa missão. E esse é o momento de mostrar ao mundo por que nós estamos aqui. Porque temos que ser mensageiros de Deus e enviados àqueles que estão precisando aí fora de conhecê-lo. Essa semana nós estudamos que toda vez que Deus fala do seu caráter, eu sou bom, compassivo, e você se compromete em ser um cristão e não faz o que está orientado a fazer,
você mancha o caráter de Deus, porque você é o embaixador. Deus está querendo ver em você algumas semelhanças do Deus que você está pregando. E se você manchar esse caráter, como é que ele vai se pronunciar à terra? E se você não falar, quem vai falar? Ele envia, fala, prega, mostrou todo o processo no Antigo Testamento, mas precisa agora que você acompanhe esse raciocínio. E quando esse processo não está acontecendo, o princípio de envio é quebrado, e eu e você estamos nos afastando completamente do propósito de Deus de ser um enviado. Você se sente um enviado? Você sente essa responsabilidade ardendo no seu coração? Deus trabalha quando você estuda uma lição, quando você estuda um livro, pode ser ligado ao Espírito de Profecia, ou um outro livro, como o Jeff está promovendo, de outros autores. Deus trabalha, fala, manda seus mensageiros, mas não podemos reagir como Israel. Entra aqui, sai ali, e tendemos para o outro lado. Essa semana nós estávamos num pequeno grupo, e aconteceu lá uma explanação interessante a respeito de um navio no mar. E lá no final dessa meditação dizia assim: nós somos um navio e somos enviados ao mar. Nós, o navio cristão, o mar, o mundo. O mar, o mundo. Não importa o tamanho do navio, se é forte, fraco, pequeno ou grande. O que acontece se a água entrar no navio? Não tem outro jeito. A menos que seja um submarino, não deixa. Mesmo a água se entrar no submarino, não tem outro jeito. O que nós temos que fazer? Andar, falar de Jesus sobre o mar. Mas não podemos nos sucumbir a esse mar. Suas tendências, sua vontade de fazer o que o coração pede, e estamos andando. E nesse andar, de um lado para o outro, no mar da sua vida e na minha, falamos de Jesus aqui, falamos de Jesus ali, vamos falando. Aqui e ali. Muitos vão ouvir e vão para entrar no navio. Outros, infelizmente, permanecerão naquele mar. Agora, uma coisa você tem que fazer: permanecer no navio, fechado com Cristo, no joinha. Estou aí e não abro. Porque se a influência do mar entrar na sua vida, no seu barco, você sucumbe. Uma outra coisa acontece quando o navio fica parado há muito tempo. Recentemente, vocês viram a notícia de um navio que ficou parado há muito tempo, correntes poderosas, hein? Não é corrente simples, não. O Cláudio pode até falar sobre isso, porque ele é marinheiro. É corrente que, mais ou menos, monstruosas, para segurar um navio daquele. Mas, com a maré, e a maré, se você olhar de manhã, o barco está no lado, quando você passa pela ponte, de tarde está no outro. Foi torcendo, isso levou anos, torcendo, e a corrente fez o quê? E aonde foi parar o navio? Não afundou, mas foi bater contra a ponte. Foi filmado lá, bateu contra a ponte. Ficou desgovernado. E tiveram que tirar aquele navio e desmontar, porque ali ele não poderia ficar mais. Então, nós temos que andar sobre o mar, falar de Jesus, salvar aqueles que querem, mas não podemos ficar parados também. Se você olhar mais para o fundo da Baía de Guanabara, quantos cascos de navios estão jogados lá sem utilidade? Porque ficaram parados há muito tempo, não tem como mais recuperar, é melhor comprar um novo. Então, largam para lá e, infelizmente, se apodrece. Então, temos duas alternativas: navegar levando Jesus, ou simplesmente ficar estagnado e não sair desse mundo, porque aqueles ímpios vão ser queimados aqui. Claro que eu vou perguntar à minha igreja, e a igreja vai dizer: não quero ficar aqui e não posso ser um navio parado, certo?
Ah, não gostei do certo, mas vamos falar mais alto. Certo? Amém. A pregação, as palavras que eu tinha que dizer é isso. Como você está no plano divino? Você é um mensageiro. Não sei quantos aqui tem aquele grupo do ISD de Itaboraí oficial. Quem está nesse grupo? Levanta a mão. Poucos estão. O meu amigo Leonardo está pedindo que vocês entrem no grupo, porque ali saem as notícias, né? Sobre a igreja, sobre o pastor, etc. Quem não está nesse grupo, entre. E aqueles que não estão no grupo Adventista e ISD oficial, quem não está? Quem está, quem não está, eu estou em dúvida. Vamos perguntar de novo. Quem está no grupo do Adventista oficial? Levanta a mão. Quem não está? Então, Leonardo, temos trabalho aí. Lá no Adventista oficial existe um link. E hoje nós estamos trabalhando pelas duplas missionárias. A dupla missionária é uma pessoa que você tem afinidade de trabalhar com ela. Não significa, eu tenho que dar isso, não. São pessoas que nós vamos usar para que atendam. Duas pessoas aqui principalmente. O João Pedro, fica de pé, João Pedro. E o Jonas Reis, que está aí em algum canto, deve estar lá para baixo. Está lá em cima. Jonas está lá em cima. Aquele da banda de cá vai ver, o de lá não. Esses dois estão trabalhando conosco esse ano. Um está cuidando dos pequenos grupos, João Pedro, e ele lá em cima está cuidando dos estudos bíblicos. Eles vão interpelar essas pessoas que estão com a vontade de serem enviados para o trabalho aqui na igreja. Eu preciso que vocês entrem no link que está aí, nesse Adventista Oficial de Itaboraí, e faça duas coisas básicas. É só dizer qual é o seu parceiro na sua dupla e o telefone de um só. Deixando o telefone de um, eu consigo falar com os dois. Tá? Então, vocês vão fazer isso. Agora, quem não está no grupo, levanta a mão novamente. Aí temos o papelzinho para vocês. Cadê o papelzinho que eu pedi ao meu amigo para distribuir? Então, já distribui aí, permanece. Isso. Ele vai distribuir o papel aqui também, aqueles que permaneçam com a mão levantada, porque precisamos cadastrar as duplas missionárias. Essas duplas trabalharão em prol da mensagem adventista. Aqueles que não estão no grupo, por favor, permaneçam com a mão levantada, e assim vamos trabalhar. E tem mais ali, atrás de você aí, isso, para que você escreva. Eu gosto de ficar sempre com ciclano. Bota um nome e um telefone. E depois entregue. Ou pode ser para o João Pedro, ou para o Jonas. A Cristiane também nos ajuda nisso, e a mim. E precisamos trabalhar, irmãos. Quem quer que Cristo volte o mais rápido possível? Então precisamos, porque a mensagem tem que ser pregada a todo mundo, então virá o fim. E agora estamos aguardando que você trabalhe, mostre como Deus pode te ajudar a completar essa missão que começou lá no Antigo Testamento, desde que ele começou a falar sobre a salvação. Ouviremos agora uma música com a Geisiane. E nesse momento, vá preenchendo. Já escreva aí, só duas coisas. O nome da sua dupla e um telefone de um dos dois. E assim teremos assim a quantidade de pessoas que precisamos ter para levar essa mensagem aqui em Itaboraí e apressar a volta de Cristo. Geisiane, seja bem-vinda e que Deus te abençoe.